Vós que me ledes, estáis ainda entre os vivos, mas eu, que escrevo, terei desde há muito partido para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão, inúmeras coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos decorrerão antes que estas notas sejam lidas pelos homens. E quando eles as tiverem lido, uns não acreditarão, outros porão as suas dúvidas e muito poucos de entre eles encontrarão matéria para fecundas meditações nos caracteres que eu gravo com um estilete de ferro nessas tabuinhas. E hoje vamos falar sobre o conto A Sombra, do Edgar Allan Poe. Este é meu primeiro contato com o texto do Edgar Allan Poe. Eu não tenho o hábito de ler contos de terror, histórias de terror, não é meu gênero favorito. E para o mês do Halloween, achei interessante embarcar nessa nova jornada literária por meio dos contos. Vai ser uma experiência mais rápida e interessante e quem sabe abre as portas para eu mergulhar mais fundo nesse gênero. Então, se você também não tem o hábito de ler esse tipo de livro, queria aprender a gostar ou até conhecer os autores, ainda mais nessa época, do Halloween, que dá essa vontade na gente, vou fazer uma série de 4 vídeos aqui no canal até o dia 30, em que eu vou postar 4 contos de terror que eu li. E hoje começamos com A Sombra. Confesso que eu terminei a leitura sem entender muito bem o conto, mas fazendo umas pesquisas aqui, as coisas foram clareando na minha mente. A Sombra, ele foi escrito em 1835 e o conto nos é apresentado da seguinte forma. O ano havia sido um ano de terror, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para as quais não há nome na terra. O conto se passa durante a Peste Negra. Então, a população estava sendo dizimada por essa praga, essa pandemia que as pessoas não compreendiam e não entendiam de onde estava vindo. E Oino, o nosso personagem principal e narrador, está com mais 6 amigos em uma sala. Num primeiro momento, me passou a sensação de que eles estavam comemorando algo, que eles estavam se divertindo. Porém, nos é dito o seguinte: havia à nossa volta, junto de nós, coisas que não posso definir distintamente, coisas materiais e coisas espirituais, um peso na atmosfera, uma sensação de abafamento, uma angústia e, acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentidos estão cruelmente vivos e despertos e as faculdades do espírito entorpecidas e apáticas. Então, embora eles estavam lá reunidos juntos, aparentemente celebrando algo, havia essa tensão na atmosfera, havia um medo ali que passava por todos eles. E o motivo é o seguinte: é que no compartimento havia uma 8ª personagem, o jovem Zoilo, morto, estendido a todo o comprimento e amortalhado, era o gênio e o demônio do cenário. Esse não tomava parte do nosso divertimento, apenas a sua fisionomia, convulsionada pelo mal, e os seus olhos, em que a morte só semi-extinguira o fogo da peste, pareciam tomar pela nossa alegria tanto interesse quanto os mortos são capazes de tomar pela alegria daqueles que têm de morrer. Então eles estavam num velório. Era o velório do amigo deles, o Zoilo, que era a 8ª pessoa presente naquela sala. E eles lá, nesse velório, celebrando, não sei dizer se é cultural, acredito que sim, quando é colocado assim no texto pra gente, que os velórios lá as pessoas meio que comem, bebem, acabam se divertindo um pouco em honra ao defunto, Não é algo assim muito comum aqui para nós, mas provavelmente para os personagens, o contexto da história e até mesmo às vezes o contexto do autor, isso era comum.
Então por isso que eu senti um pouco de dificuldade de entender que era um velório. E passado um tempo, né, eis que do fundo dessas tapeçarias negras, onde morria o eco da canção, se ergueu uma sombra escura, indefinida. Uma sombra semelhante àquela que a lua, quando está baixa no céu, pode desenhar com as formas de um corpo humano. Mas não era a sombra nem de um homem, nem de um deus, nem de nenhum ser conhecido. E a porta em que a sombra assentava, se bem me recordo, tocava os pés do jovem Zoilo. Então surgiu essa sombra, todo mundo ficou assim meio apavorado, né? E o Oinos, né, o nosso narrador, ele percebe que essa sombra está conectada aos pés do rapaz morto. Então eles perguntam para a sombra, né, eles tomam coragem para perguntar quem era ela, qual era o nome dela. E ela responde: eu sou a sombra e a minha morada é ao lado das catacumbas de Ptolemais e muito perto das planuras infernais que encerram o canal impuro de Caronte. O problema nessa fala não é nem o que ela é, de onde ela vem, e sim porque o timbre de voz da sombra não era o timbre da voz de um só indivíduo, mas de uma multidão de seres. E essa voz, variando as suas inflexões de sílaba para sílaba, enchia-nos confusamente os ouvidos, a imitar os timbres conhecidos e familiares de milhares de amigos desaparecidos. Ou seja, as vozes que saiu da sombra são vozes dos amigos e conhecidos deles que já faleceram, incluindo aquele que estava estirado ali. E pesquisando um pouquinho mais para entender este conto, basicamente ele é um conto sobre o medo da morte. Afinal, eles estão num cenário aterrorizante, que é o cenário da peste negra, e ninguém sabia quem seria o próximo a falecer. Afinal, vários amigos já foram dizimados. Tinha um amigo jovem ali deles dizimados. A sombra falando com as vozes daqueles que já partiram dava a impressão para eles de que não havia uma esperança, uma solução. A qualquer momento poderia ser um deles ali e depois de morto eles se uniriam a essa sombra em vez de talvez ir para um lugar melhor. Não é um conto aterrorizante, não é algo que você lê olhando para trás assim, com medo de surgir algo atrás de você. Porém é um conto, depois que eu compreendi ele melhor, que te faz pensar, né? Quantos de nós não tem medo da morte? E é interessante que, pelo menos para mim, sempre que eu vou a velórios, em momento algum eu me coloco no lugar do defunto. Em momento algum eu paro para pensar se o próximo velório seria o meu ou de alguém bem mais próximo a mim. E talvez a gente tenha sentido um pouquinho disso, ou algumas pessoas até muito mais sentido isso durante a pandemia de 2020, né? Quando a gente passa por uma dizimação em massa da população, isso se torna muito aterrorizante. Então esse conto ele traz isso, né? Ele levanta esse questionamento de quem será o próximo? Será que sou eu? E isso, querendo ou não, dá medo, né, gente? Quem aqui quer ir de arrasta pra cima? Acho que quase ninguém, né? Por favor, que ninguém queira. Bom, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você, assim como eu, não tem o hábito de ler contos de terror, se ficou interessado neste conto, comente aí, me fale se você vai ler. E até o próximo vídeo em que vou trazer outro conto, acredito que um pouquinho mais aterrorizante do que esse. Um beijo e até o próximo vídeo.